Paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães. Estou aqui para poder ter esse momento aí de reflexão e oração com você. Venho pedir para que Deus abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, seus familiares, em nome de Jesus. Aonde você estiver, procure sempre estar ali perto ou ter aí perto de você a palavra do Senhor para estar acompanhando também, esse momento de reflexão. Eu me lembro que ontem eu estava falando sobre o reino de Deus que está ali revelado para nós em Apocalipse. E esse reino é tão grandioso e tão prazeroso falar dele ali em Apocalipse, que Deus está apresentando para nós como que é o reino, como que é o reinado dele e como que Jesus Cristo, agora Jesus, o Cristo, ele vai ser, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Deus, ele coloca João ali naquela ilha de Patmos, eleva ele até os céus para o João escrever para nós como que é o reino de Deus. O reino de Deus que não tem dor, o reino de Deus que não tem choro, o reino de Deus que não tem tristeza, o reino de Deus que não tem amargura, o reino de Deus que o Senhor ali, ele nos governa. Nós não temos governo humano. Então João estava ali e foi descrevendo para nós. Mas o que mais encanta também de toda essa passagem em Apocalipse é como que Jesus vem para se apresentar a João. Como Jesus vem ali para se apresentar a João. Paz, Senhor, irmã Terezinha Paladini, que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a família da senhora, em nome de Jesus, amém? João, esse João que está aqui, hoje escrevendo Apocalipse, foi um João que, no evangelho próprio dele, que ele escreve ali no evangelho de João, no capítulo, deixa eu dar uma conferida, capítulo 13, o próprio Jesus Cristo fala com esse João e fala para todos os discípulos ali quem o havia de trair. E esse discípulo aqui, esse João que está aqui em Apocalipse agora, é o João que está ali, em capítulo 13 de João, o Evangelho de João, versículo 25, com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Jesus o servo. Jesus aquele que havia de passar pela cruz. Jesus aquele que veio para se entregar por nós. Aquele que veio para morrer por nós, pela nossa salvação. E João está com a cabeça ali, reclinada sobre o peito de Jesus. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 25. E ali fala assim, reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der pedaço de pão molhado. Então, molhando o pão, o pedaço de pão deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E no versículo 23 diz assim, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. É incrível você olhar nos evangelhos, Jesus, o Deus que se fez carne, ali, sofreu todas as mutilações, as dilacerações, sofreu tudo aquele martírio e morreu com morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia,
ficou 40 dias ali conversando com João, com Pedro, com Tiago, com Lu e com Mateus, e vai falando com os discípulos e mais outros discípulos que se juntaram, e no capítulo de Atos ali ele é assunto ao céu e não mais foi visto aqui. Mas João teve esse contato com Jesus na terra. E João é um testemunho vivo, uma testemunha viva de que viu Jesus aqui na terra. E viu o que Jesus, né, a proporção dos milagres que Jesus operou. E aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 1, olha como que Jesus se apresenta para João agora. Veja só, a partir do versículo 7, versículo 7, a palavra de Deus fala assim que eis que vem, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui Jesus, quando ele vier naquela guerra que ainda há de acontecer uma guerra chamada, né, de Armagedon, Gog e Magog, essas guerras que vão se formando. Jesus ele vai vir sobre essa nuvem, a mesma nuvem que o escondeu. Essa nuvem vai trazer ele, e todos os olhos vão ver. Então o reino de Deus está sendo mostrado aqui. E ele fala aqui para João, ele fala para João, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, eu sou aquele que estava no princípio, eu sou aquele que, né, estava lá, eu fiz, o Pai deu a ordem, eu fui lá e concluí. Quando ele disse haja luz, foi eu que fui lá. E João, quando começa a escrever o evangelho dele, ele fala, no princípio ele era o verbo, estava com Deus, ele era Deus. Então, se você pega o evangelho de João no capítulo 1 e começa a entender, você vai entender aqui, já de cara, o Apocalipse, que João está apresentando o reinado, o reino de Deus para nós. Apocalipse ele não é tão terrível do jeito que muitos pregam. Ele é assim, ele é dessa forma, de Deus apresentando o reino dele para a igreja, para você que é a igreja. Porque é nós que acreditamos, é você que acredita, você que crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Ele fala, escreve aí para essa igreja, escreve aí para esse meu povo aí, o que, né, é esse reino aqui. Como que vai ser aqui no céu? Imagine, queridos, isso aqui é escrito para nós, para você, igreja, para você, para mim, para nós que somos igreja. Por isso que ele fala aqui no versículo 7, que até mesmo os que transpassaram, todos os olhos verão. Ele está falando para o povo de Israel, ele está falando, Israel não me aceitou, eu vim para os que eram seus, mas não os quiseram. Eles vão ter que reconhecer essa grandeza que é Jesus Cristo, essa onipotência que é Jesus Cristo. Então aqui, Jesus ele está mostrando o verdadeiro significado do reino dele e quem ele é no reino. E Deus está ali mostrando também o reinado de Jesus e mostrando para nós o poder que tem, poder de tirar, né, todas as pessoas aí que crerem, né, em Jesus Cristo, crerem que é o único suficiente Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Deus tem o poder de proteger, de livrar, de guardar, de abrir porta e ninguém mais fechar essa porta. E também tem o poder de fechar a porta e ninguém mais abrir. Olha só. Aí ele vai falando aqui, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor
que é, ele está falando lá, naquele tempo lá, que era, está falando do passado, quando, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas antes disso, ele já está falando o que era, que é aquele um que ele fala, né? No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí você vai começando a ver, e que há de vir, aí sim tem uma vírgula no versículo 7, fala, Todo-Poderoso. O que há de vir esse Jesus, João não pode colocar a cabeça dele sobre o peito dele. João não pode. João não tem como João colocar a cabeça dele sobre esse peito agora. Porque agora ele é o Todo-Poderoso. E não é por causa do orgulho, que Jesus não tem esse negócio de orgulho. É por causa da santidade. A santidade aqui é muito forte. A santidade que Jesus tem aqui dentro do reino, a santidade, o poder que ele tem, ele pode até, uma pessoa como eu, como você, que o grau espiritual é bem abaixo, é perigoso, né, nós morrermos com esse grau de santidade. E João aqui, ele vai tendo toda essa visão, e aí ele fala assim no versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas igrejas somos nós. Essas igrejas aqui é atemporal, são as épocas da igreja. Nós estamos vivendo essa última igreja que é a Laodiceia. É uma igreja que Deus está a ponto de vomitá-la. Então essas igrejas são atemporal, falando assim, escreve as igrejas, está escrevendo para nós, mostra o meu reino, mostra o verdadeiro poder que eu tenho no meu reino. Lá eu morri para poder salvá-los, para poder trazer eles junto a mim aqui, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, aleluia, amém? Queridos, isso aqui é para vocês terem uma ideia do que é Apocalipse. Apocalipse é lindo para a gente estudar, para a gente tê-lo dentro do coração e manter a esperança que Deus tem um reino preparado para nós, aonde nós vamos chegar em versículos que vai falar, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais esse negócio de amargura aí, de decepção, não tem mais isso lá dentro desse reino. E ele fala, dizia, eu sou o Alfa, o Ômega. Versículo 12 fala, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. Tá vendo? Aí ele vai falando assim, ó. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Olha só quem é Jesus aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai falando, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Nada escapa desse olhar. Nada escapa desse olhar. E aí ele vai falando, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você já viu o sol bem alpino?
o sol bem alpino ao meio-dia, aquele sol que, né, você não vê uma nuvem para lado nenhum, assim é o rosto de Jesus. Olha só, não tinha como ele ficar olhando para aquele rosto. Ele viu Jesus aqui sendo, né, mostrando a glória dele no monte lá. Estava Pedro, João, Tiago, lá no monte da transfiguração. E aqui Jesus, quando aparece para ele, aí ele fala assim: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Veja só a santidade. Ele caiu aos pés de Jesus como morto. Ele não tinha como colocar a cabeça no peito de Jesus. A santidade, o poder de Jesus, enorme. É um poder assim que não tem como a gente mensurar, medir. É a onipotência de Jesus Cristo. É isso que ele te oferece. Hoje nós vamos terminar aqui. À noite nós vamos dar continuidade de novo, desde Apocalipse, para você ficar bem assim, entendido do que é o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? E vamos vencer. É por isso que você me vê nessa motivação, porque eu sei que Deus, ele tem um reino preparado para nós. E eu sei que Deus, assim, ó, dentro daquele reino, ele vai oferecer o que há de melhor para nós, em nome de Jesus, como ele pode oferecer aqui nessa terra, porque o poder é dele. A onipotência é dele, a onipresença é dele, a onisciência é dele, a imutabilidade é dele. E olha, meu querido, em nome de Jesus, recebe aí na tua casa o poder de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o poder do Senhor, Pai, seja assim, cada vez mais, Senhor, transbordado nessas casas, lares, famílias, em nome de Jesus. E que eles venham sentir, Pai, esse poder do Senhor, e que as portas, Pai, começam a se abrir em nome de Jesus. Paz, Senhor, irmã Deia, que Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Maria José Barros Alcalá, que Deus abençoe a vida da senhora. Cida Passerini, que Deus abençoe grandemente a vida da senhora, toda a família da senhora, em nome de Jesus. Minha irmã Terezinha Paladini, Deus abençoe, fique aí na paz do Senhor e um dia abençoadíssimo para vocês, em nome de Jesus. À noite, 8 horas, estaremos aí de novo, ministrando aí, orando com vocês. E ó, prepare a garrafa com água, viu, para a noite, para nós estarmos todos orando aí sobre a água, em nome de Jesus. E ó, se puder, compartilhe aí na sua rede social, né? No seu Instagram, no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, lá no seu, né? Onde você puder compartilhar, compartilhe em nome de Jesus, para que mais vidas aí sejam abençoadas em nome de Jesus, amém? Forte abraço, fiquem com Deus e na paz do Senhor eu me despeço aqui.